Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. E eu trouxe aqui uma palavra que eu creio que vai te alimentar. Porque Deus primeiro me alimentou com ela. É assim que funciona. Um pregador, quando ele prepara a sua pregação, o seu esboço, Deus primeiro o alimenta, o faz entender. E aí cabe ao pregador também receber aquilo para si, né? E não só ficar focado, bom, vou dar essa palavra, vou pregar isso para o povo. Não é assim que funciona. O bom pregador é aquele, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale a respeito de Ti para o povo? Não é o que eu quero pregar, é o que o Senhor quer pregar. Então a gente tem que receber sempre essa bênção, essa ministração. Então Deus primeiro falou comigo, me revelou essa palavra, e agora eu estou repartindo esse pão com vocês, e cada um vai comer um pouquinho dele. E não tenho dúvida que o seu café da manhã será muito bom hoje, espiritualmente falando. Eu vou usar como tema para a pregação de hoje, esse tema aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Qual é o tema, queridos? Um jardim fechado. Vamos entender sobre isso hoje. Um jardim fechado. Para entender, eu peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Cantares. Cantares. O livro de Cantares, ele é logo depois do livro de Eclesiastes. Só para você identificar, você vai é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Está aí o livro de Cantares, do lado do livro de Eclesiastes. Depois de Cantares vem o livro de Isaías. Então está entre Eclesiastes e Isaías. E eu pergunto, quem já achou? Muito bem. E no capítulo 4, verso de número 12, né? Diz o seguinte: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Consegue ler comigo? Só 3 pessoas, oh meu Deus do céu. Vamos juntos ou não vamos? Então vamos lá. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Preste bem atenção. Uma pessoa quando se casa, ela se torna um jardim fechado, aonde só o seu cônjuge deve ter acesso. Eu sou um jardim fechado para minha esposa, aonde somente eu, só eu, devo ter acesso a ela. A minha esposa é um jardim fechado, aonde só ela deve ter acesso a mim. Quando o texto ele aponta para minha esposa, esposa minha, esse texto é espiritual. Aqui está uma relação entre Cristo e a sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, concordam? E o noivo é Jesus. Então é importante observar que esse versículo aqui é Deus falando conosco. Nós somos a esposa, nós somos a igreja somos nós. E o que Deus está querendo e vai nos ensinar aqui hoje é que devemos nos tornar um jardim fechado, a tal ponto que esse jardim fechado, irmãos, ninguém pode ter acesso. Eu preciso tomar cuidado com as minhas amizades. Eu preciso observar quem eu estou ouvindo. Eu tenho que me tornar um jardim fechado, me fechar para com certas
certos assuntos. Eu tenho que ser um jardim fechado para o mundo, para as coisas do mundo. O mundo tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E é aí que eu tenho que ser um jardim fechado, para essas coisas ruins. Eu tenho que ser um jardim fechado para pessoas. Porque tem pessoas que não agregam, não somam, não são edificantes para a minha vida. Tem outras que eu preciso orar e pedir a Deus discernimento, porque estão se aproximando de mim com interesses, com outros focos, com outros propósitos. E eu preciso ser sábio o suficiente para me fechar para isso. Eu preciso também ser um jardim fechado para coisas, porque tem muitas coisas que chamam a atenção, não é verdade? Muitas coisas que chamam a atenção. Coisas que aparentemente são até lícitas. Coisas que aparentemente são até justas, né? Não tem nada demais, mas pode ser um perigo. Já diz Provérbios que há um caminho que para o homem parece ser direito, mas o seu fim, o texto diz, o conduz à morte. Então percebe que eu tenho de ser um jardim fechado? E quando eu falo que tem coisas que chamam a atenção, tem coisas que nos atraem, tem. E eu preciso me atentar e me fechar para isso. Um exemplo, Gênesis capítulo 2, se você puder abrir. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo aqui é o 2. Gênesis capítulo 2, e eu leio 2 versículos. Quem já achou? O 16 e o 17. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olhem para mim, aqui a gente enxerga 2 ordens de Deus. Observou isso? 2 ordens. A primeira ordem foi essa. A primeira ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa é a primeira ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Aí vem a segunda ordem: mas do fruto aqui, desta árvore aqui, não comerás. Essa é a segunda ordem. Está ouvindo? Você percebe o quanto Deus nos ama? Você crê que Deus te ama? Deus nos ama tanto, meus irmãos, que Ele sempre vai mostrar o que é certo e o que é errado. Cabe a mim a me fechar para o que é errado e estar aberto para o que é certo. Entre linhas, você enxerga, vê exatamente Deus falando isso. Falou: olha, Adão, preste atenção, se fecha para essa árvore aqui, das outras, fica à vontade, eu criei para você, eu dei para você, desfrute, coma do fruto, se alimente. Mas aqui, essa aqui você tem que ser um jardim fechado para essa aqui. Entre linhas é isso que Deus está dizendo. E a gente sabe, queridos, que não foi isso que aconteceu. O homem foi desobediente. Está ouvindo? E quando o homem desobedeceu, veio castigo sobre ele. Porque toda desobediência traz um castigo. Toda desobediência vem uma repreensão. Toda desobediência vem uma consequência. Está ouvindo?
E ele foi desobediente e veio a consequência. A história foi o seguinte, capítulo 3. Depois que ele comeu, versículo, posso ler já? Capítulo 3, versículo, deixa eu pegar aqui o versículo. De Gênesis, capítulo 3, já bota na tela aqui, que eu acho que é melhor eu pela tela. Capítulo 3, para lembrar, versículo 8, pronto. O que diz lá? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. Escute agora. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, escute agora, irmãos, o 11: quem te mostrou que estavas nu? Olha agora, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha para mim, um minuto só, viu aí? Quem te mostrou que estavas nu, que estás nu? Quem foi? Ah, já sei, você comeu do fruto? Daquela árvore que eu proibi? Está ouvindo? Na hora Deus diagnosticou: você está se escondendo de mim, sabe por quê? Porque você desobedeceu, você comeu do fruto da árvore que eu tinha ordenado não comer. Preste atenção no versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Escute agora. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou. Leia comigo. A serpente me enganou e eu comi. Irmãos, olha para mim. Se eles tivessem fechado o jardim, nem a serpente teria o quê? Entrado. Então, pelo fato do jardim não estar fechado, a serpente entrou. Escute o que eu vou dizer para você. Se você não fechar o jardim da tua vida conjugal, a serpente vai entrar. Se você não fechar o jardim da tua família, a serpente vai entrar. Dos bons relacionamentos, das boas amizades que você tem, a serpente vai entrar. Das boas coisas que você tem, a serpente vai entrar. E ela entra causando exatamente essa confusão. Percebeu que começou a ter um atrito entre o casal? Não, senhor, a mulher não é mais aquela osso dos meus ossos, carne da minha carne, o meu amor, a minha donzela querida. Agora, a mulher que tu, meio que quase que responsabilizando Deus. Está vendo, Deus? O Senhor me deu uma mulher, culpando Deus. A intriga. A mulher que tu me destes, me deu de comer. Aí ela, para não ficar para baixo: não, senhor, não é bem isso não. Adão está falando coisa aí que não tem nada a ver. Foi a serpente. Intriga. A intriga vai entrar. A discórdia vai entrar, a dissensão vai entrar, a divisão vai entrar, se o meu jardim não estiver fechado.
A minha vida precisa ser um jardim fechado. Porque se eu não fechar, queridos, a serpente vai entrar. E está cheio de serpente por aí. Solta. Você não vê. Mas não sei, do nada elas acabam aparecendo. Esses dias eu estava em casa. A porta da minha casa aberta. Eu tranquilo, sentado próximo ali à cozinha, da cozinha para a copa, estou lá de boa, rindo, conversando, tendo papo, tranquilo, quando de repente entra uma barata voadora. Pode isso ou não? A bichona minha. Só sei a hora que meu filho gritou, uma barata! Ele pulou de um lado, eu pulei do outro. A Rosana me acompanhou para um canto, se não fosse a nossa nora. Queridos, olha como que Deus coloca as pessoas na hora certa, no lugar certo, né? Ela foi, catou o chinelo, brigou um pouco com ela, foi uma luta terrível com ela. Cai no chão, rola para lá, e briga para cá, e joga ali, vira pirueta, foi uma briga feia. Realmente estava num ringue e o negócio foi feio, até que ela deu um pulo assim, pá, e bateu o chinelo e matou. O bicho é grande, gente, sem mentira, grande, grande. Aí eu vou te fazer uma pergunta, por que ela entrou? É isso que Deus está querendo dizer para nós. Entende? A porta estava aberta. Já viu que ditado, porta de igreja até cachorro entra? E é verdade. Uma vez já entrou cachorro dentro da igreja. Como pode isso? Por quê? Então às vezes você não espera. Você acha que não tem por perto, mas está por ali. Então basta eu não ser um jardim fechado, que a serpente entra. E esses são os cuidados que eu tenho de tomar na minha vida. Gente, estamos no ano de 2018. Quer ser uma bênção? Quer crescer esse ano? Seja um jardim fechado então. E só coma da árvore que Deus ordenou. Só desfrute daquilo que Deus permitiu você desfrutar. O que Deus não pediu, o que Deus não falou, não faça. Se fecha. Mas vai levantar os falsos profetas até, as línguas mentirosas, enganosas, e eu preciso estar atento e me fechar para elas. Alguém já ouviu falar aqui de Sansão? Só 3 pessoas. Já ouviram falar de Dalila? Gozado, já ouviram falar de Dalila, mas não de Sansão. Que coisa impressionante. Vou dizer uma coisa para vocês. Sansão e Dalila. Sansão se afeiçoou por Dalila, uma mulher estrangeira. Deus tinha proibido isso. Sansão, ele foi escolhido para ser juiz de Israel. Deus o levantou, o chamou desde o ventre de sua mãe. Antes mesmo dele nascer, Deus falou com eles, com o pai e com a mãe. E falou, olha, vai nascer um nazireu, um consagrado, que eu escolhi e vai ser juiz e vai livrar Israel. Vai julgar a nação, vai ser justo. Nazireu, e tem algumas dicas. Ele não pode beber bebida, nenhuma bebida forte, porque ele será consagrado. E mais, não pode passar navalha na sua cabeça. Essa foi a ordem de Deus. Deus pediu para que não fosse cortado o cabelo dele. Sansão devia ser um homem muito forte, bonito, e que um cabelo lindo. Tinha 7 tranças o cabelo de Sansão. Era tanto cabelo que tinha que fazer lá 7 tranças. E aquele cabelão longo. Dali vinha a força dele. Uma força que veio de Deus para a vida dele.
Está entendendo isso? E aí você vai estudando, vai vendo a história deles, e aí o Sansão, ele se afeiçoa por uma mulher. Começa a se apaixonar por Dalila. E aí acontece o que não era para acontecer. Preciso que você abra a tua Bíblia para acompanhar comigo a história. Está lá em Juízes capítulo 16. Abra para você ver. Juízes capítulo 16. Abre aí. Juízes capítulo 16. Eu não ia deixar meu filho casar, mas depois da atitude da minha nora, eu falei, você está aprovado, pode casar. Capítulo 16 de Juízes. O trem horrível é barata, gente. Nossa, nem me fale. Eu não tenho medo de barata, né? Não é medo. Eu sei que aquela noite foi uma noite horrível para eu dormir. Passei mal. Juízes capítulo 16. Quem já achou? Olha o versículo 16. Vai acompanhando, passo a passo. E sucedeu que, importunando-o, ela quem aqui? Dalila. Todos os dias, como é que é? Com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Olha para mim só um minuto. Todos os dias essa mulher importunava o Sansão. Todos os dias ela molestava o Sansão. Todos os dias ela tentava descobrir o motivo da sua força. Todos os dias. E Sansão contava uma história. E ela então tentava, por aquela história, por meio daquela história, tirar a força de Sansão. Não conseguia. Aí ela chegava, você mentiu para mim. Ele contava outra. E ele sempre contando uma história, se esquivando, fugindo do assunto. E mulher, quando quer uma coisa, irmãos, é impressionante. Mulher, ela tem um poder de persuasão, uma virtude que eu diria até que foi Deus quem deu a ela. Uma coisa tão impressionante que mulher, quando quer uma coisa, ela tem um poder de influência muito forte. Quando a mulher quer uma coisa, ela consegue. E isso para o lado ruim como para o lado bom. Fala a verdade, irmãs. Se a senhora quiser, a senhora consegue. Verdade que eu estou falando. Se é uma coisa ruim, quer lutar pela coisa ruim. Se ela lutar pela coisa ruim, ela consegue. Se é uma coisa boa, lutar pela coisa boa, ela também consegue. Tanto que essa mulher aqui, Dalila, ó, você vê como é que ela ficou? Todo dia. E vinha com carícias, e vinha com meu amor, com palavras bonitas, românticas. Você não me ama, Sansão. Você não gosta de mim. Não é isso, meu bem. Eu amo. Não, então fala porque você tem essa força, Sansão. Revela para mim. Se você me ama realmente, você fala. E tem que ficar, olha a lábia. Mulher é uma coisa que é de Deus. Se ela quiser, ela consegue. Se ela quiser salvar a sua família, ela salva. Se ela quiser libertar os seus, ela liberta. Se ela quiser trazer o marido para a igreja, ela traz. O filho para a igreja, ela traz. Sabia disso? Se ela quiser comprar um carro e falou, bem, eu quero um carro, ela luta até conseguir. Se ela quiser, eu quero comprar uma moto. Se ela ficar insistindo na moto, né? Ela vai conseguir. Se ela insistir, tem que quebrar o encanto. Quem está entendendo? Bota é um trem perigoso. Mas vocês estão conseguindo entender ou não? Isso é sério. Gente, ela foi insistindo. Olha o 17. E descobriu-lhe, meu Deus, todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu
navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, consagrado de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. O que ele fez? Descobriu-lhe o coração. O que nós estamos pregando hoje, irmãos? Que devemos ser um jardim. Até então estava sendo um jardim fechado. Não falava, contava uma história e tal, tentava. E ele é um bobão, né? Por quê? Porque, poxa, viu a primeira vez, a segunda vez, a tentativa dela, quando ele fala, a força do meu cabelo está nisso. Aí ia lá, tentava fazer, ia ver, o homem estava forte. Por que ele não percebeu que ela estava com outras intenções? Mas não, o homem já é mais bobo. Enquanto a mulher tem aquela visão, a mulher é um radar. É um radar. É incrível como ela consegue enxergar de uma maneira que o homem não enxerga. E quando ela fala assim, eu acho que é assim, tem que ser assim, assado. Às vezes o orgulho do homem não deixa ele enxergar, não ver, fala, porque ele não quer estar por baixo. Ele não quer aceitar. E quando acontece o que ela falou, meu Deus do céu. Não é? Quando acontece o que ela falou, a vontade dela é dizer, eu te avisei, mas ela fica quietinha. Ela fala assim, não, meu bem, fica tranquilo, normal. Essas coisas acontecem para amenizar. Mas essa que é a verdade. Irmãos, eu estou impressionado, porque o Sansão, ele descobriu, quer dizer, ele era um jardim fechado, só que agora ele não fechou o seu jardim. Descobriu o coração para ela. Revelou o motivo da sua força. Olha, o motivo da minha força, Dalila, é que essas tranças que você está vendo não pode ser cortado. Se passarem a navalha na minha cabeça, a minha força vai embora. E eu me tornarei um homem comum, como qualquer outro homem. Prestou atenção nisso? Sabe o que ela fez? Aqui 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os seus príncipes os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram-lhe o dinheiro na sua mão. Olha aí. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele estava dormindo, ela acorda, e despertou do seu sono, e disse, sairei, ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Sabe por quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Preste atenção. Olha para mim só um minuto. O Sansão não fechou o seu jardim. O Sansão abriu o seu jardim. A Dalila deu voz à fraqueza. Falou para os soldados, os filisteus, olha, o negócio é o seguinte, vou fazê-lo dormir, e vocês vêm e cortam as tranças, que aí já era, vai ficar fraco.
Dormiu, foram lá, cortaram as tranças. E agora a Dalila acorda: Sansão, 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 os filisteus estão vindo contra você. Os filisteus estão vindo. Ele se levanta e diz: fica tranquila, Dalila. Assim como antes, vai ser agora. Eu derrotei antes, vou derrotar de novo, não se preocupe. Só que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Está ouvindo isso ou não? Você consegue entender o perigo que corremos quando não nos tornamos um jardim fechado? Podemos perder até a presença de Deus. Está vendo? Irmãos, a presença de Deus sai de nós. E aí quando a gente vai precisar nos posicionar para alguma coisa, já não tem mais força em nós para isso. A força que nos impulsionava, que nos levava a falar a palavra profética para determinar, para acontecer, saiu da gente. Ela vinha de Deus e Deus saiu da gente. Então seja um jardim fechado, porque o diabo, a serpente, ela vai fazer de tudo para tirar a tua força. Está ouvindo, gente? Para tirar a tua garra. E não é só isso não. Olha o que aconteceu no versículo de número, eu li o versículo, agora é o versículo que? 21. Então, escute aí para você ver, os filisteus pegaram nele, olha o que fizeram com ele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e olha o que fizeram com ele, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Olha o que mais fizeram. E andava ele moendo no cárcere. Gente, arrancaram os 2 olhos de Sansão. Está ouvindo isso ou não? Arrancaram os 2 olhos de Sansão. Ele ficou cego. Se eu não sou um jardim fechado, a serpente vai tirar minha visão. Está ouvindo? Vocês não estão ouvindo. A serpente vai arrancar minha visão, se eu não sou um jardim fechado. Quantas pessoas que estão sem rumo, sem direção, estão sem visão das coisas. Olha aí, o jardim ficou muito aberto. E aquelas que estão amarradas, pés, mãos, que não saem do lugar. Ou melhor, que não conseguem prosperar, ir para frente. Foi o que aconteceu com ele. E aquelas outras que ficam como ele no cárcere moendo, fazendo moinho. Sabe aquele serviço de cavalo que fica rodando moinho assim ou não? Já viram? Sansão ficou assim, ó. Olha os dias dele, ó. Não sai? Me ajuda a pregar. Não sai do lugar. Tudo porque ele descobriu-lhe o coração. Tudo porque ele deixou de ser um jardim fechado. Até então, tudo estava dando certo. Tudo estava funcionando. Deus estava com ele. Tudo estava correndo 1000 maravilhas. E aí está o resultado. Então, para terminarmos, vamos voltar lá para Cantares, capítulo 4. E nós vamos orar. Vamos nos preparar para a oração. Cantares, capítulo 4, verso de número 12. É o último texto que vamos ler. Na verdade, o mesmo do início. Eu peço à igreja que leia comigo. Vamos ler? Vamos ler? Então vamos. Vamos lá. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Irmãos, que tenha acesso à tua vida as pessoas que vão agregar, vão edificar, vão renovar.
vão somar. Que tenha acesso à sua vida coisas que Deus ordenou que você pudesse desfrutar. Fora isso, seja um jardim fechado. Eu vou chamar você para uma oração. Quero que você fique de pé, porque nós vamos orar. Deus vai te honrar, você vai ver. Quem sabe você se encontra hoje como Sansão, amarrado, não prospera, não tem crescimento. Ou quem sabe você se encontra como Sansão, como aquele moinho, não sai do lugar, a vida continua a mesma. Entra ano, sai ano, tudo a mesma coisa, não muda. Quem sabe você está sem norte, sem direção, sem visão. Irmãos, os últimos dias de Sansão foram penosos, mas no seu último dia de vida, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Ele, cego, chamou um rapaz e disse para o rapaz: você consegue me colocar entre as colunas desse templo? Sim. Foi lá, levou ele entre as colunas do templo. De um lado, do outro, ele vai, coloca a mão. Aqui tem uma, aqui tem outra. Naquele momento ele faz uma oração a Deus. E ele pede perdão: Senhor, perdoa-me. Eu não fui um jardim fechado. Eu abri meu coração, contei o segredo, algo que o Senhor confiou. Pediu perdão a Deus, abriu o coração dele. O Senhor confiou isso em mim. Isso foi algo que o Senhor me deu, que eu não podia ter feito, podia ter falado. Está entendendo, gente? Ele pede perdão a Deus ali, naquela oração. Aí ele faz assim, ele fala: Senhor, pela última vez, me devolva a força que eu tinha. Me dê de volta a força que eu tinha. E o cabelo dele começou a crescer de novo na hora. Isso significa que ele voltou-se para Deus e Deus voltou-se para ele. E naquela hora ele disse: Senhor, morra eu, mas morra comigo os meus inimigos. Ele empurra com toda aquela força que ele tinha as pilastras do templo. Tudo vem ao chão. E sabe como é que termina a história desse homem? A Bíblia diz que ele matou com a sua morte muito mais do que quando estava vivo. Ele derrotou os inimigos. E depois lá em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, e lá está o nome de Sansão. Sabe, o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele pode lhe dar de novo a chance de você voltar para o seu jardim e fechá-lo de vez. E isso quer dizer, o que eu quero dizer é que Deus pode lhe devolver a força que você perdeu um dia, a visão que você perdeu um dia. Amém? Então eu vou pedir a você que curve a sua cabeça, reflita sobre isso, faça a tua oração. A minha amada esposa Rosane, ela entoará um louvor enquanto você ora, enquanto você conversa com Deus, enquanto você fala com Ele. Lembre-se, Sansão se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu que Deus devolvesse a ele a força de antes. E o seu cabelo começou a crescer. Deus voltou-se para ele, meus irmãos. Volte-se para Deus, porque quando nós nos voltamos para Deus, Deus se volta para a gente e devolve o que nós perdemos. A unção que perdemos, o brilho dos olhos que perdemos, o sorriso que perdemos, a alegria que perdemos,
a vontade de ser feliz, de conquistar, de ser melhor, a vontade de ir para frente, de dar passos. Olha isso, é só voltar. Deus pode fazer tudo voltar ao seu lugar, ao normal. As peças do quebra-cabeça se encaixam. Deus tem esse poder. Como no vale de ossos secos, Ele colocou cada osso no seu lugar. A carne, os nervos, os tendões, tudo foi voltando, tudo foi ficando normal. E daí a pouco levanta-se um grande exército. E para completar, Ele assopra o fôlego de vida. E aquele exército numeroso tornou-se a vida novamente. Meus queridos irmãos, esta é a visão que Deus está nos dando por meio dessa palavra. Seja um jardim fechado no teu trabalho, com certas amizades ou com certas pessoas. Seja um jardim fechado. Esse é o teu momento, sabe? Enquanto você ora, a canção será entoada. Ó Deus, para te adorar, fortifica o teu povo nesta manhã, Senhor, nesse dia. Desejo estar. Devolva a alegria, Eu sei a visão, que nada sou, a liberdade. mas vim me humilhar. Abençoa o teu povo. Preciso de ti, vem Em nome de me Jesus. restaurar. Aleluia. Eu quero ser Tudo que nós desejamos. como um jardim fechado, Sim. regado e cuidado Pelo teu Espírito, teu Espírito. Flua em mim, flua em nós, flua na igreja, flua no meio do teu povo. Como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o seu louvor, Senhor. Para o teu louvor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te abençoa, firma os teus passos, que você continue no propósito. Fecha o teu jardim hoje. Para te adorar em tua presença, desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Oh Jesus, que a tua bênção seja com o teu povo, que a tua bênção seja com a tua amada igreja. Em nome de Jesus é a minha oração, é a nossa oração. E nos tornemos um jardim fechado, Senhor, literalmente fechado, para que a serpente não entre, não tenha acesso. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Amém
Aplauda Ele bem forte, não é? Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!